Transformar realidades, porque o futuro é hoje. É arte, ciência e tecnologia abrindo multipossibilidades. Oi Futuro, em todas as regiões do país, apoiando projetos que encontram você e milhões de brasileiros. A gente conecta, transforma e transcende. Oi, junto é bem melhor. Já imaginou como o mundo seria sem filmes, desenhos e séries? O BNDES faz a diferença para tirar do papel as produções audiovisuais brasileiras, levando essas produções do Brasil para o mundo e conquistando prêmios internacionais. E além disso, o BNDES investe em salas de cinema por todo o país, fazendo com que todo mundo possa sentir de perto a magia do cinema. BNDES. Onde tem BNDES, tem desenvolvimento. A Dow, líder mundial da indústria química, apoia ações de cidadania corporativa com o compromisso de avançar o progresso humano. Essas ações são baseadas em 3 pilares: soluções para a força de trabalho, soluções de negócios e soluções para a comunidade. As ações dentro do pilar de soluções para a força de trabalho visam capacitar educadores e aumentar o interesse dos estudantes nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Trabalhando iniciativa STEM, a Dow colabora para construir a força de trabalho do amanhã. Boa tarde, pessoal. Dando continuidade aos painéis do Big Festival 2018, que é o maior festival de games independentes da América Latina, a gente vai falar de um momento muito importante aqui, que é uma programação que vai ter representantes do MINC, da Ancine, FINEP, BNDES, SPCine, Abra Games, Apex Brasil, MRE, entre outras entidades. Eu vou chamar, eles vão apresentar as políticas de financiamento para o setor de games no Brasil. Eu vou chamar eles já ao palco, mas antes, um dos representantes que infelizmente não pôde vir aqui, vai apresentar um vídeo, ele vai falar um vídeo para vocês, que é o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão. Então, vou passar o vídeo aqui com um recadinho dele. Olá, meus amigos e amigas, frequentadores, partícipes do BIG, mais importante evento de games da América Latina e, portanto, do Brasil, do nosso país. Eu adoraria estar aí com vocês nesta edição, mas infelizmente compromissos no exterior me impedem de fazê-lo. Mas fiz questão de gravar este vídeo, não apenas para parabenizar os organizadores por mais uma belíssima edição do BIG, um festival pelo qual eu tenho um grande apreço e um grande carinho, também uma área pela qual eu tenho um grande apreço e um grande carinho, mas também para compartilhar algumas notícias, algumas informações importantes com todos vocês. Nós tomamos a decisão de incluir definitivamente a área de games dentro da política de audiovisual tocada pelo Ministério da Cultura e pela Ancine e incluir para valer. O que significa isso? Significa que já tomamos a decisão referendada pelo Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual de lançar um amplo e integrado programa de fomento ao setor de games no nosso país. Nós estamos com a expectativa de investir algo em torno de 100 milhões de reais neste programa e teremos linhas que foram desenvolvidas em parceria com as entidades representativas do setor de games, em diálogo com as empresas, com os criadores, enfim, com o próprio setor. Vamos então lançar linhas voltadas para o apoio à criação, à produção e à publicação de games brasileiros. As duas primeiras serão linhas que conjugarão a modalidade seletiva com a modalidade de fluxo contínuo, e a terceira será na modalidade de fluxo contínuo. Além disso, também estamos incluindo o setor de games e também de realidade virtual e aumentada nas demais linhas, nas novas linhas da política de audiovisual, do programa Audiovisual Gera Futuro, previstas para serem lançadas este ano,
como, por exemplo, a linha de formação e capacitação, apoio a projetos de formação e capacitação, a linha de co-investimento regional com estados e prefeituras, a linha de apoio à realização de mostras, festivais, premiações, mercados, etc. Também a linha de financiamento para projetos de infraestrutura e tecnologia e outras. Então, como vocês veem, é realmente um programa abrangente e significativo pelo que ele vai ofertar em termos de recursos e em termos também da diversidade dos apoios e dos mecanismos utilizados. Enfim, então, se trata realmente de uma grande iniciativa para a promoção do desenvolvimento do setor de games no nosso país, abrindo muitas oportunidades para jovens criadores, jovens empreendedores, jovens desenvolvedores de games, também para aqueles que já estão no mercado há algum tempo. Trata-se de uma área muito promissora. O mercado de games movimentou no mundo em 2017 nada menos do que 108 bilhões de dólares. É um mercado cerca de 3 vezes maior do que o mercado de cinema, cerca de 7 vezes maior do que o mercado de música. Aqui no nosso país, cresceu entre 2012 e 2016 a uma taxa média anual de cerca de 28%. É um crescimento realmente impressionante e a tendência é que continue a crescer nos próximos anos, e penso que com este programa nós daremos um impulso importantíssimo para isso. É importante também frisar que nós temos hoje o 13º maior mercado de games do mundo e o maior da América Latina, mas somos também o 4º país do mundo em número de consumidores de games. Nós temos aqui mais de 60 milhões de pessoas que consomem habitualmente games. Isso dá uma base de consumo muito importante, muito relevante para o desenvolvimento desta atividade. Então, por tudo isso, pela capacidade que o setor de games tem de impactar positivamente o desenvolvimento do país, na forma de geração de renda, emprego, inclusão, valor, arrecadação tributária para o poder público e por aí vai, nós tomamos esta decisão de lançar este programa, e um programa muito significativo pelo seu valor e pela sua abrangência. Muito sucesso ao Big, que venham mais e mais edições, e muito sucesso a todos vocês nas suas atividades pessoais e profissionais. Muito obrigado pela atenção. Bem, palmas, isso. Mesmo não estando aqui, né? Vamos agradecer a participação do ministro Sérgio Saleitão. E agora sim, vou chamar ao palco os palestrantes aqui. Vou chamar um por um. Então, começando com Lucas Baruzzi, que é do Ministério da Cultura, Luciane Gorgulho, do BNDES, Christian de Castro, da Ancine, Eliana Russi, do Projeto de Exportação Brazilian Games Developers, o Sandro Manfredini, da Abra Games, Gustavo Steinberg, aqui do Big Festival, Osvaldo Massambini, da FINEP, Maurício Ramos, da SP Cine, Márcia Nejaim, da Apex Brasil e, por fim, Diogo Mendes de Almeida, do MRE. Palmas para eles, gente. Ah, perdão, houve uma troca, então o Igor Germano, do MRE, peço desculpas por ter trocado seu nome. Boa tarde, pessoal. A gente está aqui para discutir... Cada uma das entidades vai colocar um pouco do que está fazendo para o setor de games. A ideia é que cada um fale aí uns 5 minutos, né, sobre o que está fazendo, como está se integrando, inclusive, com as outras instituições. E é basicamente isso. Então, eu vou passar a palavra para a Luciane. Vamos aqui pela ordem. Sentei aqui na estreia. Bom, boa tarde a todos. O BNDES está muito feliz de estar aqui mais uma vez, já, sei lá, no 5º Big que a gente participa. E todos sabem que a gente é grande fã do evento, que realmente conseguiu engajar todo o segmento
do setor de games, desenvolvedores, players, debates, agora até com essa abordagem também de ampliar um pouco o olhar para a animação, para a música, para toda a transversalidade que esse setor traz. Como eu costumo dizer aqui, o BNDES já começou a olhar com mais atenção o setor de games a partir de 2006, estão quase 12 anos. A gente começou a acreditar, né, no potencial desse setor. Tivemos a oportunidade de apoiar o primeiro grande estudo feito para mapeamento da cadeia produtiva, das tendências, o primeiro censo lançado em 2014, que eu entendo que foi um ponto de virada na visibilidade que deu para esse potencial do setor, que todos nós já acreditávamos. E, de lá para cá, o grupo se reuniu, né, com vários participantes, com a Apex, que criou um programa setorial de exportação, que eu também considero um ponto de virada na trajetória que o setor vem tendo, a Abra Games, que deu um upgrade, passou a atuar de uma forma muito mais engajada e proativa em prol dessa organização do mercado como um todo, FINEP, que é grande parceira, que aderiu de forma definitiva ao setor, Ministério da Cultura, Ancine, né? Não sei se estou esquecendo alguém, me desculpe, mas tudo que aconteceu realmente foi uma dessas boas políticas públicas, né? Daquelas que dão certo. E o BNDES está muito feliz de ter participado desse momento. Desenvolvemos também alguns instrumentos financeiros, como o Procult, uma linha de crédito de longo prazo, que teve a oportunidade de apoiar algumas empresas do setor. Temos alguns fundos de investimento, ainda não exclusivos para games, mas que já atendem ao segmento. Estamos sempre em busca de novas formas, novos instrumentos para apoiar o desenvolvimento desse setor. Nós acreditamos bastante que ele pode ser um dos grandes setores da economia brasileira. A gente defende isso sempre dentro do BNDES, né, que, em geral, é muito mais intuitivo pensar nos setores que já estão grandes, estabelecidos, né, nos grandes segmentos, que muitas vezes são segmentos do passado. Quantos setores surgiram e deixaram de ser relevantes ao longo da história? Eu acho que aqui a gente está falando de um setor de futuro, e por isso a gente acredita tanto nele. Bom, estou aqui para participar aí dos debates, o que vierem a querer saber de nós. Bom, meu primeiro Big, né? Bom, eu sou Christian de Castro, sou o presidente da Ancine atualmente, né? Desde janeiro desse ano. Quem não me conhece, eu não sou de carreira dentro do serviço público, eu venho do setor privado, produtor independente de audiovisual e também trabalhando com consultoria de empresas. Eu venho do mercado financeiro, né? E durante muito tempo, aí, principalmente as últimas 2 décadas, trabalhando nessa capacitação, preparação de empresas e buscando aproximar o setor de investimento privado, principalmente, com a economia criativa, com os empreendedores de economia criativa e o entendimento de como que esse nosso negócio funciona, né? Essa mistura de criação de propriedade intelectual, exploração de propriedade intelectual e gestão de portfólio de produto, né? Então, produzir muito, produzir para diferentes, criar, desenvolver, produzir, distribuir diferentes tipos de produtos para diferentes tipos de clientes, diferentes mercados. Então, não é uma atividade simples, é uma atividade complexa, que lida com criatividade. E, cada vez mais, e da forma como a gente vem acompanhando, né, esse desenvolvimento, sobretudo da economia do audiovisual, dentro da qual eu vejo os games fazendo parte, a tecnologia fazendo uma diferença muito grande, né, na aceleração, na escalabilidade, na eficiência, no pensamento, no como lidar
com o mercado, né? Desde a fatura até a distribuição, a colocação e também nas modelagens de negócio, né? Principalmente. Então, eu acho que a gente, nesse momento, esse foi o desafio que me moveu a aceitar, né? O convite de entrar na Ancine e liderar esse processo pelos próximos 4 anos, que é promover essa integração cada vez maior entre tecnologia e o mercado do audiovisual. E aí, quando a gente fala de integrar tecnologia no mercado do audiovisual, é impossível, né, a gente não pensar isso sem ter uma estratégia muito clara e estabelecida no setor de games, né? Então, game é uma mistura transmídia, né? Ele é transversal, é uma mistura muito evidente disso, é um tipo de empreendedor diferente com que aquele que a gente lida no audiovisual, né? Na produção de conteúdo de maneira mais intensiva, né? Tem a cabeça do empreendedor de tecnologia, mas com um grau de criatividade muito forte envolvido no processo. Eu acho que essa mentalidade ela é muito importante de se trazer para dentro do mercado do audiovisual como um todo no Brasil. Né, a gente vem crescendo bastante nos últimos anos. A Ancine, né, nos últimos 3 anos, né, houve 2 editais aí do Fundo Setorial, que a Ancine conseguiu, de uma maneira muito bacana, inserir o audiovisual dentro do escopo de investimentos do Fundo Setorial do Audiovisual, e cada vez mais fazendo parte disso. Esse ano, né, como o ministro colocou, a gente conseguiu aprovar no Comitê Gestor do Fundo Setorial um aumento substancial da linha de investimento específico para o mercado de games e a possibilidade do setor de games acessar as outras linhas, seja como transversalmente ou diretamente como as linhas de capacitação e eventos, mercados, etc. O objetivo é inserir cada vez mais, trazer mais para dentro, entender cada vez mais o mercado, porque é um mercado grande, né? O Sérgio deu aí os números, eles são eloquentes demais para a gente deixar esse mercado passar ao largo da economia do audiovisual e da economia criativa brasileira sem uma estratégia clara colocada, né? Então, trabalho com o BNDES, né, com a FINEP, a Apex, MRE nas ações internacionais, e com os diferentes players aqui locais, a SPCine assumindo uma posição também de liderança em cima de iniciativas assim muito inovadoras, né? Durante um determinado período foi a Rio Filme, ainda hoje a SPCine regionalmente assume isso. Mas a gente trabalhar de maneira cada vez mais próxima e entendendo para a gente tornar cada vez mais forte essa presença e tendo empresas fortes, né? Eu acho que é importante a gente ter bons produtos para a gente conseguir viajar e ganhar mercados, mas muito mais do que isso, eu acho que todo o mercado forte ele se dá com empresas fortes, né? Com empreendedores bem capacitados, com empreendedores capazes de sobreviver e lidar num mercado global. E aí eu acho que isso é uma coisa que o game traz, porque o empreendedor de game ele já nasce pensando no mercado local, né? O mercado que é interessado é o mercado local, não é o mercado global, não necessariamente só o local, a coisa já nasce globalmente. Eu acho que esse é o caminho da economia criativa. E no que hoje a Ancine passa por um processo de aprendizagem nisso, a gente tem conversado bastante, né, com a Abra Games, a gente tem um grupo de trabalho interno na agência para integrar os games dentro do ambiente regulatório, para a gente poder efetivamente trabalhar com segurança com os games como produto e com as empresas, e no âmbito do Conselho Superior de Cinema também, para a gente poder ter uma estratégia de política e trabalhar isso de maneira mais forte, potente, né? Então, contar a todos os players que estão aqui, a gente já trabalha nesse negócio há bastante tempo, acho que a gente daqui só para melhor, tornar mais forte. Obrigado.
Bom, eu como representante do setor vou me dar o privilégio de ser o último a falar, porque aí a gente consegue englobar tudo que vai ser dito aqui. Vou passar a palavra aqui. Bom, tive um leve atraso, me chamo Lucas Baruzzi, sou diretor de Sustentabilidade e Inovação no Ministério da Cultura e tentarei aqui abordar um pouco quais são os esforços do Ministério, da minha secretaria, né? Bom, a gente tem que atuar num espectro muito abrangente, né, de políticas públicas, no sentido lato. Então, quero começar destacando os esforços no campo de formação e capacitação, né, por meio de cursos de ensino à distância focados na temática, em temas de interesse do ecossistema de games, de jogos eletrônicos. A gente, em novembro, tem uma ação muito importante aqui em São Paulo, entre os dias 5 e 11, que é promover um mercado de todo o bloco de países sul-americanos, né? Então, o evento chama MIC-BR, né? É um evento onde teremos diversas ocasiões de promover uma interação entre a delegação brasileira e delegações de outros países, então Argentina, Chile, Equador, Colômbia, né? Uruguai, os países todos já confirmaram presença. Então, traremos representantes de 100 outros países, né, compradores. Então, tem todo um esforço muito grande, também com o apoio do BNDES, da Apex, de promover um ambiente rico de troca, de intercâmbio, de mercado, de geração de negócios. No campo da pesquisa, do conhecimento, a gente tem em curso 3 pesquisas que, de um modo geral, queremos capturar, né? Quais são os gargalos, os entraves normativos, tributários, jurisprudenciais, de diversos setores, entre eles o do audiovisual / games, né? Então, esse é um documento importante que daqui uns 90, 100 dias, o Ministério, de posse desse diagnóstico, vai poder saber onde direcionar seus esforços para aperfeiçoar as políticas, né, sejam elas marcos normativos, entendimento com outros ministérios, com a Confas e por aí vai. Enfim, eu também não sei quanto tempo o moderador está concedendo, mas eu tentei fazer um pouco, abranger esse espectro de atividades do Ministério da Cultura. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou Márcia Nejaim, diretora de negócios da Apex Brasil. É uma honra representar a Apex aqui no evento e fazer parte desse momento aqui. A agência ela trabalha com promoção de exportação do Brasil. A gente auxilia empresas a internacionalizar seus negócios, empresas que querem abrir operações fora do país, e a gente trabalha também com a atração de investimentos estrangeiros para o Brasil, né? A Apex hoje apoia 14 mil empresas nesse esforço de diferentes segmentos da economia, e a gente tem tido um enfoque particular com a economia criativa, e o setor de games está inserido nesse processo. A gente apoia o setor de games desde 2012, a indústria criativa como um todo a gente começou em 2004, e a partir de 2013 a Apex começou a contabilizar os investimentos feitos no setor de economia criativa, né? Então, de 2013 a 2017, investimos cerca de 36 milhões de dólares, e apenas em 2018 nós iremos investir 10 milhões de dólares. E esses investimentos eles vão para a promoção dos setores lá fora, inteligência comercial. Nós temos programas fortíssimos também de capacitação para exportação, de entendimento dos mercados internacionais. Então, essa parte de inteligência e de estudos é bastante forte, além de auxiliar as empresas a entender as tendências e aquilo que está acontecendo ao redor do mundo, né? Eu acho que a gente teve esse papel pioneiro de olhar o mercado internacional, mas isso só foi possível em virtude da atuação de muitos parceiros no Brasil, né? Acho que boa parte está sentada aqui nesse palco, de uma forma integrada, a gente junto, fortalecendo o setor e dando uma olhada para esse mercado lá fora, né? O desenvolvimento, o ministro falou um pouco disso, né? O desenvolvimento econômico que uma indústria como essa traz é bastante significativo. A criação de empregos de qualidade também é muito importante. Então, a gente está nesse processo porque existe um mercado muito grande lá fora
e existe uma oferta exportadora, setores fortes e competitivos aqui no Brasil que podem oferecer soluções interessantes para o mercado lá fora. O mercado da economia criativa é estimado em 4 trilhões de dólares, né? O de games, já foi falado aqui, 109 bilhões de dólares. É uma indústria que já é maior do que a indústria do cinema, e o Brasil é muito bom nesses setores. Eu me lembro, antes de entrar na Apex, eu trabalhei num centro de inovação e tecnologia da informação, e a gente desenvolvia empresas. Uma dessas empresas era a empresa de games. Isso tem bastante tempo já, que eu já estou na Apex há 14 anos. E eu me lembro que esse spin-off do César ganhou um contrato com uma empresa de telecomunicações na Ásia, a Singapura Telecom. E a gente não tinha a menor ideia do que fazer com esse contrato. Então, a gente tinha uma tecnologia, né, a gente tinha produto, mas a gente não tinha um conhecimento em mercados internacionais. Então, é minha primeira vez aqui, viu, Christian, no Big também, apesar de já estar na Apex há tanto tempo, mas eu fiquei, assim, impressionada, encantada, orgulhosa de ver o que as empresas, as 400 empresas que estão aqui hoje, né, estão fazendo. Fiquei impressionadíssima com o pitch delas para investidores, para jornalistas, para compradores, o pessoal profissional, gente grande, tem empresa que exporta 90% daquilo que produz. Então, realmente, é com um orgulho muito grande, a gente tem que se orgulhar de ver que o Brasil não fica atrás de nenhum dos grandes países produtores de economia criativa e produtores de games ao redor do mundo. Então, a gente está, né, nosso mercado é o 13º mercado, a gente concorre com Estados Unidos, com China, com Reino Unido, mas a gente não tem nada a dever em qualidade, em criatividade e inovação. E eu acho que isso tem um papel importante, a gente precisa comentar essas coisas, né, porque não são tantos setores que a gente pode se orgulhar de falar dessa forma, né? Quando a gente começou o projeto de exportação de games com a Abra Games, nós tínhamos 12 empresas, não é isso? Não é isso, Sandro? Hoje são 150 empresas no projeto e cerca de 90 empresas exportam. As outras estão em processo de capacitação. E o nosso objetivo, né, a ótica da Apex, é realmente fazer um trabalho de posicionar o Brasil como um hub de referência em negócios na economia criativa e na indústria de games também. E a gente tem toda a capacidade de ser um desses players daqui para frente. Então, dessa forma, eu gostaria de encerrar aqui minha participação, dizendo que eu não tenho a menor dúvida de que o setor de games é um dos setores que levam, que é o carro-chefe do nosso mote na Apex, que é levar o melhor do Brasil para o mundo. Então, reafirma aqui o nosso compromisso de forma sustentável, olhando para o futuro, de continuar apoiando a indústria, porque a gente tem muito ainda o que fazer, já fizemos muito, mas ainda há muito espaço para a indústria brasileira conquistar nesse mercado internacional. Obrigada. Bem, boa tarde a todos. Eu sou Oswaldo Massambani, eu sou o superintendente da FINEP em São Paulo. Como vocês sabem, a FINEP é uma empresa pública ligada ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. E a FINEP faz o apoio ao desenvolvimento da inovação já há 50 anos, né? Faz isso com as instituições de ciência e tecnologia do país, em qualquer universidade que você for, você vê a presença da FINEP apoiando o desenvolvimento para avançar a fronteira do conhecimento, mas ele faz também apoio para a indústria, para crescer o desenvolvimento econômico dessas empresas através da inovação. Mais recentemente, a FINEP tem focado na importância de avançar o mundo das startups. E como a FINEP tem condições de fazer aporte para crédito, para recursos não reembolsáveis e reembolsáveis, a FINEP faz também investimento em participações. Faz isso em vários fundos e tem, na realidade, feito agora um programa de startups. Nós lançamos já 2 vezes esse programa, vamos lançar a terceira. 803 empresas se inscreveram nesse programa, dentre elas empresas do setor de games, e o que nós estamos fazendo é fazer com que haja um movimento no sentido de dar espaço para a criatividade, para a juventude aplicar esse desenvolvimento com relação ao seu posicionamento no Brasil e globalmente. E nós estamos hoje
particularmente São Paulo, incumbido do setor de economia criativa. E, com isso, nós estamos fazendo um trabalho muito próximo com a Ancine, com a SPCine, com a Abra Games. Temos feito reuniões com desenvolvedores, com empresas que já estão fazendo, empenhados em levar a indústria de games para o mundo todo. E nós, hoje, estamos trabalhando próximo com a Ancine, no sentido de nós construirmos uma estratégia para avançar o setor de games no Brasil. Nós temos discutido oportunidades de usar a experiência que a FINEP tem no setor de startups para construirmos um programa de startups, Ancine e FINEP Startups, para fazer com que a gente possa investir recursos para empresas pequenas. Nas empresas que nós estamos fazendo no FINEP Startup, nós estamos investindo cerca de 1 milhão, até 1 milhão, em participação nessas empresas, trazendo os investimentos de anjos para dentro desses programas, mas com a Ancine nós gostaríamos, e estamos trabalhando nisso, Christian, no sentido de termos uma parceria para podermos contribuir, a FINEP continuar contribuindo com a Ancine no sentido de fazer a indústria de tecnologia do audiovisual avançar ainda mais. Particularmente games é um tema extremamente importante. Temos discutido com a equipe de usinas digitais do Ministério de Comunicações, de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, que tem um programa, e esse programa que está, inclusive, o SPCine é um dos beneficiários. Nós trabalharmos também na possível construção de uma aceleradora que possa alavancar essa competência que está distribuída nos nossos jovens. De modo que a FINEP continua buscando uma política de indução do desenvolvimento da inovação num setor, particularmente de tecnologia de audiovisual e games, estratégico para o país, com muito potencial de crescimento, e nós estamos dispostos a continuar interagindo. Temos feito um relacionamento com a Luciane no BNDES para construirmos um possível cenário de esforço conjunto para juntos estimularmos a inovação e o desenvolvimento desse setor. De modo que é uma satisfação muito grande estar aqui, ver a dinâmica desse BIG, que tem demonstrado ser um evento da maior relevância. Nós estamos nos relacionando internacionalmente também. Na semana que vem, nós devemos ter um workshop com o Jason de la Roca, que está presente aqui no evento, para estruturarmos ações que nos permitam contribuir, deixar a FINEP, manter a FINEP ativa no sentido da indução do desenvolvimento desse setor. De modo que é uma satisfação muito grande estar aqui e fico à disposição dos senhores. Obrigado. Bom, olá a todos, boa tarde a todos e a todas, né, os parceiros da mesa. Eu fico muito feliz quando esse grupo se reúne porque, enfim, consegue pensar em muitas coisas boas. Assim, para a SPCine, antes de mais nada, o nosso presidente Maurício não pôde vir, ele foi para a Ancine. Ele estava tentando fazer uma reunião com o Christian, e o Christian veio para cá, então teve uma confusão de agenda. Mas quero dizer em nome dele, em nome do secretário também, André, que a gente está muito feliz em receber mais um BIG aqui. A gente que está desde a segunda edição, com a Eliana, com o Sandro, turma da Abra Games. Eu, desde a primeira edição, eu sou fã do BIG, e aí quando a gente entrou aqui, eu falei, não, vamos levar para o Centro Cultural São Paulo, que é uma casa, eu acho que abriga bem esse evento, ele combina muito bem com a cidade, enfim, com isso tudo que a gente vê aqui em São Paulo. Então, a gente está muito feliz de estar aqui. Bom, a SPCine entra no 4º ano, agora a gente já está na metade do 4º ano, ela se consolidou, enfim, a nova gestão abraçou a SPCine, entendeu que o audiovisual é um setor importante para o desenvolvimento da cidade. A gente vem participando cada vez mais de reuniões estratégicas de enfim, desenvolvimento da cidade em si, o que é muito importante para a gente. E eu acho que justamente para atrair, assim, não só esse setor mais como é que eu posso dizer,
com mais potência, mas também para trazer a juventude também, né? A gente tem hoje na cidade um problema muito sério de gerar assim políticas públicas, enfim, para a juventude, que tem o interesse da juventude. E eu acho que o game ele é um assunto que faz com que as pessoas se interessem muito, né? Enfim, apesar da gente estar vivendo agora isso que a Organização Mundial da Saúde colocou, que acabou de cadastrar o game como uma doença aí que pode se viciar, mas a gente sabe que esse é um canal importante para a nossa população, e a SPCine vem desenvolvendo políticas desde o começo. Elas não são tão, enfim, volumosas quanto a gente gostaria que fossem, porque o recurso ele não é tão grande assim, mas a gente consegue fazer alguns editais que são editais muito inovadores na nossa visão, porque eles acabam juntando, enfim, elos que estão desconectados. Então, a gente fez um Batalha Animada, fez um KOHQ, que vai para a 2ª edição agora. A gente conseguiu subir um pouco os valores para essa 2ª edição. A gente, enfim, apoia também o BIG, que é o nosso principal evento de games do país, né? Agradecer o Gustavo também ali pela parceria. E também o SPIN, que a gente começou a realizar, enfim, tipo mensalmente aqui no Centro Cultural, que é um encontro de game devs. Isso para a gente vem sendo uma experiência muito rica, né? O Ariel Veloso, que eu queria agradecer também, acho que não está aqui, ele vem tocando essa política com muita dedicação. E, enfim, é isso. Assim, a gente amanhã no nosso espaço a gente vai ter, enfim, 2 anúncios interessantes, assim, que eu julgo muito bons, mas um deles tem a ver com o professor Oswaldo, que a gente está em conversas ali com a FINEP, com a Alvarenga. Muito obrigado. Que a gente conseguiu articular o recurso, a gente conseguiu colocar no Fundurb, né, que é o nosso fundo de obras, enfim, recursos para a gente estabelecer aqui no Centro Cultural São Paulo uma parte do LEA, né, que vai ser o nosso espaço de beta-teste, né, isso ali permanente, né? Enfim, a Eliana, né, que trouxe o projeto há 4 anos atrás, já tinha até esquecido dele, mas a gente não esquece nunca. Então, a gente vai conseguir, nesse ano ainda, fazer o investimento dessa parte que é super importante para a gente. Então, é isso, gente. Assim, muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Igor Germano, eu sou diplomata, trabalho no Ministério das Relações Exteriores lá em Brasília e servi já nas embaixadas do Brasil em Londres e em Moscou, antes de retornar agora para o Brasília. Uma das nossas principais funções como diplomatas é divulgar a cultura brasileira e os produtos brasileiros. Então, a gente fica muito feliz de ver que tem esse setor de games. Agora, definitivamente entrou no radar do governo nos últimos anos, do governo brasileiro. E é um setor que a gente quer cada vez mais, dentro de Itamaraty, utilizar para mostrar aquele Brasil que dá certo. Então, é o Brasil que muita gente nova trabalhando nessa área, a gente vê que tem muitos produtos. E os games sempre fizeram parte da cultura brasileira. Na verdade, todos nós, ou a maioria, desde criança, jogamos. Então, lá, desde o telejogo, não é da minha época, mas a partir do Atari eu fiquei viciado, como ele falou, acho que era um problema. Depois, fliperama e tudo isso, só que eram aqueles produtos mágicos que vinham do exterior. Vinha aquele jogo assim, escrito em japonês, aquela coisa que vinha dos Estados Unidos, aquele cartucho de Atari. E eu fico feliz de ver que, nos últimos anos, a gente pode falar que existe uma produção brasileira mesmo, e cada vez está crescendo mais. E isso também é importante para a imagem do Brasil no exterior. Um exemplo que eu costumo citar bastante, né, nessas ocasiões foi a cerimônia de encerramento das Olimpíadas aqui no Brasil, que foi uma cerimônia até que foi bastante elogiada no exterior. Eu estava lá na Rússia, o pessoal achou bacana. Então, a gente mostrou vários elementos da cultura brasileira, na música, na dança,
e sem gastar tanto dinheiro quanto os chineses tinham gastado na outra Olimpíada, o pessoal comentou isso também. E aí me chamou a atenção aquela passagem do bastão para Tóquio, que vai ser a próxima sede das Olimpíadas. Eles fizeram uma animaçãozinha com o Super Mario, e aí, em determinado momento, a animação passava lá em Tóquio, e aí chegava no Maracanã, e aí saía de dentro de uma caixa surpresa, saiu o primeiro-ministro do Japão vestido de Super Mario. Então, você vê que é um negócio interessante, assim, como é associado o Japão. E depois eu fiz uma pesquisa rápida lá no Wikipedia, eu vi que Super Mario foi criado na década de 80, 85, por aí. Então, como o Japão se associa diretamente para chegar ao ponto do primeiro-ministro, que deve ser super sério, mas aí convenceram ele, coloca aquela fantasia do Mario, você vai pagar o mico lá, mas isso aí é a imagem do país que a gente vai reforçar. Então, acho que o nosso objetivo é que os games façam parte também da cultura brasileira e a gente possa vender essa imagem do Brasil para fora. E como ele falou, tem muita pessoal novo se envolve com isso. E dá gosto de ver como brasileiro, a gente vê um evento... É a primeira vez que eu venho aqui no Big. Você vê que aquele é o Brasil que dá certo, é o pessoal que está envolvido com atividades criativas e produzindo e correndo atrás. Você vê o pessoal super novo lá, e dando a cara a tapa mesmo, porque esse mercado, como o mercado audiovisual em geral, está cada vez mais globalizado e a concorrência é enorme. Então, cada vitória, por menor que seja, do produto brasileiro no exterior, a gente tem que comemorar bastante e seguir nesse caminho. Acho que o próprio crescimento do setor nos últimos anos está demonstrando que a gente está no caminho certo. Como governo e como diplomata, acho que a gente pode ajudar, especificamente no Itamaraty, com a nossa rede de postos. A gente tem mais de 100 postos no exterior, embaixadas e consulados. A gente pode ajudar a fazer esse meio de campo, porque a gente está falando do mercado global, mas os consumidores são locais. Então, às vezes, vai ter aquela dificuldade cultural na língua ou na chegada, para entender como funciona aquela cultura do outro país. O exemplo agora mais recente é o da China, que é um país imenso que o Brasil está descobrindo cada vez mais nos últimos anos. E a gente pode ajudar nesse meio de campo. Então, o que precisar da ajuda do Itamaraty, acho que nesse setor de games. E também a gente pretende usar no Itamaraty os games como um exemplo desse Brasil que dá certo. Então, eu acho que é um esforço nosso, de todos nós aqui, divulgar também esse crescimento do setor dentro do Brasil e no exterior. Porque muita gente no Brasil ainda vai falar, nossa, tem games brasileiros, que legal e tal. E no exterior isso eu tenho certeza que vai ajudar muito a melhorar a imagem do Brasil. O pessoal vai ver, nossa, o Brasil produz games também, nossa, que interessante. Bom, é isso. Agradeço a todos aí. Bom, eu sou o Sandro Manfredini, sou presidente da Abra Games. Pedi para falar por último, porque acho que queria primeiro que vocês ouvissem todas essas iniciativas muito bacanas que de todos os nossos parceiros que estão sentados aqui estão sendo realizadas. Eu não podia ter um privilégio maior de representar essa indústria num momento tão especial para ela, onde a gente tem, inclusive, números para provar o nosso potencial aí com o segundo censo que vem. Se a gente comparar aí com o primeiro censo de 2013, quase 5 anos atrás, a gente tem já mais do que o dobro de empresas organizadas desenvolvendo games aqui no Brasil. E uma série de suportes que a gente vai tendo, que vai viabilizando que a gente tenha esse sucesso global. A gente tem cases muito claros já brasileiros sendo selecionados em mostras, festivais, em coleções internacionais, onde o nosso produto está disputando aí com desenvolvedores e indústrias muito mais desenvolvidas e há muito tempo já no mercado, e a gente mostra que tem condições. Então, obviamente que a gente tem uma série de desafios, né? Mas parece que nunca se alinhou tanto as empresas e as pessoas que estão aqui envolvidas para fazer com que a gente vença todos esses desafios, né? Desde o BNDES, que está aí já há muito tempo mesmo dando esse suporte de forma bastante clara e, acima de tudo, buscando outras alternativas para colaborar com a indústria. A chegada do Christian, com uma visão onde
realmente cultura ela é uma parte que pode gerar muita receita para o Brasil, pode gerar uma série de benefícios econômicos e que casa muito bem com a visão que a gente, como empresário de games, precisa ter, a partir do momento em que a gente está sempre lutando globalmente dentro de plataformas que já existem. E, enfim, a chegada de todos os outros parceiros Apex, com esse programa que a gente tem juntos aí, Márcia, desde 2012, com a equipe toda que está envolvida dentro da Apex, com a Flávia, com o Cristiano, com a Mariana, enfim, todo mundo que passou pela nossa indústria, pelo nosso programa, tem nos ajudado muito. O Mink fazendo um processo também aí através de alguns editais, algumas iniciativas muito práticas também de tentar conectar toda essa indústria criativa. A FINEP, mais do que nunca, né, com toda a sua capacidade aí de nos ajudar no que vem pela frente. A Specine, uma parceira de longa data, como já foi dito aí, e o Ministério das Relações Exteriores chegando também para nos ajudar. Então, acho que é um momento realmente muito especial, os números provam isso, que a gente tem capacidade, quem teve a oportunidade aí já de visitar todo esse evento que está acontecendo. O BIG é, com certeza, o evento mais importante para a nossa indústria, e aqui cabe um agradecimento muito especial a quem faz esse evento e que faz disso cada vez maior, através dos nomes do Gustavo, da Eliana e de todo um time gigantesco que está por trás disso. Então, temos desafios, sim, poderia enumerar vários aqui, mas o mais importante é olhar para o lado e ver que a gente tem muito bons aliados para vencer todos eles. Então, era isso. Obrigado, pessoal, por todos os depoimentos aí. Para mim é muito emocionante mesmo ver, porque, enfim, a gente está na 6ª edição, o BIG foi mais ou menos o lugar onde a gente conseguiu reunir os vários parceiros, que não todos eles tinham uma boa vontade desde o começo de fazer acontecer a área de games, mas não havia uma conexão entre eles todos, então a gente anualmente foi criando um espaço para que cada um dessas instituições fosse agregando a um grupo, até um grupo informal que a gente tem, que acho que funciona até melhor do que vários grupos formais que tem aí, que é o GT de trabalho de games, que vem bem ou mal dando a direção e apontando os caminhos para o desenvolvimento da indústria, para a regulação da indústria, para incentivos para a indústria e tudo mais. Realmente é um motivo de grande emoção para mim chegar nesse momento em que a gente tem uma política constituída, né? Claro, como o Sandro coloca, com desafios não pequenos, mas eu queria fazer uma pergunta para todos vocês aqui, porque, enfim, é também o papel do festival e de um mercado que está acontecendo, que já nem cabe mais aqui, né? A gente está acontecendo em 2 espaços, agora a área de negócios, ali em uma área separada, a gente ficou até meio tenso, será que vai dar certo? Deu super certo, está dando bem certo ali, com mais reuniões, mais empresas e tudo mais. Agora, uma pergunta para vocês, é uma provocação mais bondosa. Chegamos aqui, e agora, quais são os próximos passos? A indústria é uma indústria muito grande, com países muito potentes, com capacidade de investimento, às vezes, muito maior do que a nossa. A gente tem clareza de que a gente tem capacidades, especialidades que podem ser muito úteis para enfrentar e se colocar nessa indústria, e os números, como o Sandro falou, estão aí para mostrar que a gente consegue se colocar. Mas, e o que mais? Porque também não adianta a gente falar, que legal, chegamos aqui, deu tudo certo, porque não, né, ainda não deu, isso é só o começo. O que vocês veem como perspectiva futura e o que vocês já têm no bolso do colete que vocês podem, de repente, mostrar para a gente? Essa é a pergunta fundamental, realmente, agora, né? A gente fica bem feliz de tudo que conquistou até aqui, mas a gente está justamente nesse momento, para onde vamos, né? O que mais falta fazer. Eu acho que construir um ecossistema, construir um arranjo que funcione, que dê substância a tudo isso que a gente alcançou, deve ser o nosso norte, né? E, para isso, a gente vai precisar de diversas iniciativas, né? Falando do ponto de vista do BNDES, a gente está sempre muito focado em fomentar o lado financeiro, o lado tanto das fontes de financiamento, quanto o lado da visão financeira dos negócios, etc., etc. Então, assim, falando desse segundo ponto primeiro, eu acho que
existe um grande espaço, uma necessidade de se avançar numa ótica de capacitação para negócios, né, de preparar. Isso não é uma característica do setor de games, é uma característica de todos os segmentos formados por empresas pequenas, startups. Acho que tem que ter sempre uma atenção permanente para essa formação enquanto negócio, né? Então, isso eu acho que a gente ainda não conseguiu no Brasil criar um sistema que dê conta disso, embora existam, né, cursos, tanto no campo público quanto privados, que atuam nessa área de capacitação de gestão, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente vai precisar avançar para que as empresas estejam cada vez mais preparadas para dar conta desse futuro aí grandioso que a gente vê para elas. Falando do ponto de vista dos instrumentos financeiros, eu sempre costumo dizer, para desenvolver um determinado segmento, você precisa de um cardápio de instrumentos, não é só um tipo de instrumento. Então, assim, bem comum existirem editais, né, grants, etc., para segmentos ligados à cultura. E isso não é suficiente, patrocínios, etc. Não é nem o caso do setor de games, mas isso não é suficiente. Nenhum setor vai se desenvolver só com grants. Precisa de linha de crédito, né? Precisa conseguir bater lá num banco privado ou público e conseguir ali o financiamento que precisa. Precisa de investidor anjo, precisa de investidor de venture capital, precisa de aceleradora que coloque dinheiro, precisa assim, de um cardápio de instrumentos, porque cada empresa está num estágio de desenvolvimento diferente, e mesmo aquela empresa que estava no estágio anterior, ela vai saber a trilha a seguir até chegar aí nos nossos unicórnios, que a gente quer, né, que abram capital em bolsa, que deixem todo mundo rico, e a gente também, né, como o Brasil. E é isso que a gente tem que buscar. Então, acho que realmente a gente está no início apenas desse caminho, já estamos muito melhor que, sei lá, 2 anos atrás. Agora, tem um caminho e tem novos instrumentos, né? Assim, a gente não tinha o FSA apostando em games, agora tem. O BNDES, que tinha uma linha de crédito, né, o Procult, lutou ali anos para conseguir preparar empresas que conseguissem acessar a nossa linha, conseguimos. Mas tem novos instrumentos, por exemplo, o BNDES tem fundos de venture capital, como o Criatec, como o CRP, que investiu na Aquiris, mas eles não são dedicados ao setor de games. Uma das nossas metas, né, o nosso compromisso com o GT, é que o BNDES ajude a estruturar e investir num fundo de venture capital para o segmento de games, ou pelo menos para o segmento de economia criativa, que incorpore de forma definitiva games. Isso é algo que faz falta no mercado. Iniciativas para estimular angel investors, linhas de financiamento com formatos diferentes daquelas que a gente já tem, né? No caso do Procult, que está sendo substituído por um outro instrumento, que provisoriamente está sendo chamado de BNDES 10, a gente está trabalhando nele, que basicamente são as mesmas características do Procult, só que de uma forma mais automatizada. Aí ele ainda não está pronto, então a gente não consegue hoje ainda divulgar as características, as condições, mas é nisso que a gente está trabalhando. Então, assim, eu acho que a gente precisa ainda bastante coisa. E o BNDES vai contribuir, com certeza, no Venture Capital e nessa parte de linhas de crédito diferenciadas para o setor. Alguém, você quer falar? Tem resposta? Vai. Bom, com relação ao para frente, né, aprofundando um pouco mais do que eu já tinha dito, o objetivo, o grupo de trabalho no âmbito do Conselho Superior de Cinema é traçar uma política de forma que insira dentro do mapa estratégico do audiovisual no Conselho Superior de Cinema, que é quem dita a política do audiovisual brasileiro, a indústria de games e das tecnologias imersivas e associadas ao audiovisual façam parte dessa política estratégica
de curto, médio e longo prazo. Acho que essa é uma sinalização muito importante. Coloca efetivamente dentro do mapa e isso acaba refletindo de maneira muito direta na dedicação do recurso do Fundo Setorial do Audiovisual, né? A gente conseguir aumentar o que nos últimos anos tinha sido uma dedicação assim direta de 10 milhões de reais ano para o setor de games. Esse ano já aumentou para, nominalmente, dedicado ao setor de games e tecnologias imersivas, de 37 milhões. Um aumento 3,5 vezes o aumento de investimento dedicado, além da possibilidade de acessar outros recursos de outras linhas, como eu falei, a capacitação, mercados e outros projetos, né? Então, isso de maneira clara, né? Isso é uma consequência direta da inserção no debate no Conselho Superior de Cinema, né? No grupo de trabalho interno da Ancine, o objetivo é fazer com que o setor de games, a gente consiga enxergar por dentro da Ancine, dentro do ambiente regulatório, como que a gente consegue trazer o setor de games para dentro desse ambiente regulatório e assim a gente conseguir abrir a possibilidade do setor de games acessar os outros recursos, não só esse fomento direto que já foi uma conquista, mas também o fomento indireto através dos incentivos fiscais que outros setores da economia criativa têm, né? Através de isenção fiscal de empresas, como de players do setor, claramente os distribuidores. Então, a partir do momento que a gente insere dentro do ambiente regulatório, a gente abre o espaço com a regulação em ordem, para conseguir acessar esse recurso, né? E fazer com que o estrangeiro ele venha trabalhar com a propriedade intelectual brasileira com estímulo a mais. Dentro do cardápio, e aí fazendo coro, né, com a Luciane, porque a gente está nessa aí há mais de 10 anos, né, trabalhando pelo desenvolvimento e pela capacitação do empreendedor criativo brasileiro, e esse trabalho na capacitação do empreendedor com relação aos negócios, né, a como tocar uma empresa, como modelar negócio, como enxergar, fazer uma modelagem, um plano, um planejamento estratégico, um plano de investimentos, como negociar com investidores, como montar uma carteira, e olhar esse negócio com uma perspectiva de mais longo prazo, com uma estratégia de marketing definida e tal. Essa capacitação do empreendedor criativo é muito importante, porque o empreendedor criativo, usualmente, no cenário de startups é meio assim, mas o criativo, como ele normalmente tem uma vocação mesmo, né? A criatividade é uma coisa que chama, tem muito dessa coisa do eu vou construindo à medida que eu vou fazendo, e não tem uma capacitação ali, o formal, né? De você pensar esse negócio de uma maneira estruturada. Então, pensar isso de uma maneira estruturada, essa capacitação, isso passa por diferentes programas, desde a capacitação do empreendedor embaixo, até programas de aceleração em parceria com outros órgãos, como o FINEP, como o SPCine, além do BNDES, e também trazendo, né, os modelos internacionais que funcionam e que já trabalham com empresas brasileiras para cá, e chegando, obviamente, na possibilidade da gente constituir um fundo de investimento em participação, com características de investimento em venture capital, com parte do seu foco de investimento no setor de games e tecnologias associadas ao audiovisual, para a gente ter essa continuidade, né, da política, né? Olhando, sabendo com que esse participação mercado é da Ancine, do FSA, você disse? Possivelmente. A gente está... isso já tinha sido dedicado, né, no ano passado, visto como uma possibilidade. A gente está, nesse momento, trabalhando o arranjo jurídico da possibilidade do Fundo Setorial capitalizar um fundo dessa forma para investir em empresas, né? Então, isso proporciona uma aceleração muito grande. Claramente, empresas de games e tecnologias associadas, elas têm um apelo
maior para o investidor, naturalmente, porque a lógica do investimento ela está mais colada com a lógica, apesar de muito impregnada, né, pela criatividade, que é o que traz a possibilidade de uma escalabilidade muito grande, ela está mais próxima de um racional do investidor, que é a lógica da tecnologia, né? A coisa do... Porque tem uma diferença assim, muito clara, né, entre o empreendedor do game e o de tecnologia e o do audiovisual. O MVP de um game ou de tecnologia, ele não precisa ser o claro, né, o perfeito. Ele está bom para o go-to-market e a gente testou, vamos para o mercado e vamos ajustando, porque tem possibilidade de ir melhorando à medida que eu vou ganhando o mercado e que eu vou testando e eu consigo medir, e a lógica do desenvolvimento de tecnologia e a lógica do MVP e da pivotagem. O empreendedor do audiovisual não, né? Ele é o perfeito. O consumo, né? É diferente. Eu não tenho essa chance, né? Eu não tenho essa chance. Quando eu vou para o mercado, tem que estar pronto, porque a competição é alta, a barra é lá em cima, é um mercado apertado, uma barreira talvez de entrada séries, muito grande. Seja com série, talvez um pouco. Que você vai... Mas em game, mas claramente mesmo assim, é mais... com game, claramente é mais. Então, é uma lógica mais adaptada a um modelo desse tipo de investimento, né? Então, aqui no setor do audiovisual é um pouco mais, principalmente no Brasil, é um pouco mais difícil para o investidor clássico enxergar a lógica do investimento, apesar da gente já ter uma série de empresas que já receberam investimento, que vão muito bem e que andam, né, tanto na produção como na distribuição, e cada vez mais à medida que o mercado ganha atração, força e diversidade de linhas de receita, mas nos games de uma maneira muito clara e evidente. Mas é isso passa pela capacitação e essa conversa com o internacional, né, porque o mercado internacional olha isso como mercado, porque o mercado já nasce global, né? Então, essa presença internacional forte, essa conexão com os diferentes mercados, isso é muito importante. Isso foi uma coisa que realmente me surpreendeu, dada a presença internacional muito forte aqui no BIG, né? Essa interação grande com o mercado global, o que mostra a vocação da indústria. Entendeu? Legal. Ano que vem vão cobrar já. Pode cobrar. Está anotado, está gravado. Pode cobrar. Acho que dentro da linha dessa questão de desafios e o que vem à frente, a agenda da Abra Games é bastante clara nesse sentido, na busca da sustentabilidade dessa indústria, né? Todas essas iniciativas que a gente falando aqui, que por hora às vezes são pontuais, mas às vezes o desafio da própria Abra Games é costurar todas elas e fazer com que elas tenham a sustentabilidade que a indústria precisa. E vai muito na linha também do que já foi dito em relação a um bom caminho que a gente tem pela frente de regulamentação do setor, para que a gente possa aproveitar a pujança do mercado interno para sustentar a sua própria indústria, né? A gente tem uma diferença muito grande hoje entre o que o Brasil gera de riqueza para os desenvolvedores internacionais de games e o que a gente gera para nós mesmos, né? Então, é óbvio que uma máquina pode ajudar a outra, e é esse encurtamento de diferenças que a gente vai fazer ao longo do tempo. Então, a agenda da Abra Games vai muito na linha de buscar essa sustentabilidade entre todas as iniciativas positivas que a gente tem, para que a gente não precise mais depender de iniciativas pontuais. Obviamente que capacitação, até porque hoje o principal desafio, além de fazer bons produtos, que é o desafio de todos, está a questão da publicação. Então, a gente é bastante caro, a parte mais cara hoje não é desenvolver, claro, depende dos objetivos de cada um, mas desenvolver um produto é caro, sim, mas publicar ele globalmente é muito mais caro. Então, esse é um desafio que a gente vai buscar dentro da Abra Games, com a ajuda de todos, resolver com a própria Apex, com certeza. Bom, Gustavo, eu vou te responder em duas partes. A primeira dela é fazendo um pouco uma volta ao passado. Eu quero contar que, como o Sandro já mencionou, hoje a gente divulgou uns dados iniciais, preliminares, do segundo censo de jogos eletrônicos, né? Então, nessa parte da resposta, olhando para o passado, de 2013 para cá, a gente já tem
elementos muito concretos para afirmar que a distribuição, por exemplo, de homens e mulheres, né, entre os desenvolvedores, que em 2013 as mulheres participavam apenas como 7% desse mercado de trabalho, hoje já são 20%, então essa distribuição 80-20 entre homens e mulheres já coloca o Brasil no índice dentro do que é visto em outros países, né, ao redor do mundo. O próprio espraiamento, a distribuição de clusters, ecossistemas, né, empresas pelo país está mais pulverizada, espalhada por outras regiões do Brasil, então isso também mostra, é um termômetro do fôlego, né, da soma de esforços, que é um resultado que não vem tão imediato, mas olhando para os últimos 5 anos, estamos sim conseguindo desconcentrar do eixo sudeste e sul o mercado de jogos eletrônicos, né. E olhando para o futuro, a minha segunda parte da resposta, dentre os produtos que eu mencionei, que o Ministério da Cultura está encomendando, são diretrizes, gargalos, um levantamento de pontos que o Ministério, enquanto um ator político relevante, né, no diálogo junto ao Legislativo e outros ministérios, entidades vinculadas, irá se focar em alguns pontos que já se mostraram gargalos. Então, por exemplo, a questão da CNAE, né, existe um código da atividade econômica que melhor enquadre a atividade desses agentes todos, né? Ou um outro ponto, a tributação hoje no streaming, no ICMS e no ISS, né? Não muito para games, isso mais música, mas também tem gerado muita dúvida, insegurança jurídica. Então, entre os próximos 60, 90 dias, a gente vai ter um material muito bom que vai orientar politicamente as ações da energia do Ministério da Cultura. Bom, apesar da Apex, né, ser especializada nessa parte de promoção de exportação, acho que todos esses temas que foram colocados aqui são temas importantíssimos que impactam a competitividade das empresas lá fora, né? Então, quando a gente olha financiamento, né, a parte do ambiente de negócios, a burocracia afeta muito as empresas brasileiras e afetam, consequentemente, o negócio de exportação. Quando a gente olha o setor de games, é um setor composto principalmente por empresas de pequeno porte, né, micro e pequeno porte, muitas delas ainda atuando de maneira informal, com profissionais e não com empresas. Então, eu acho que as iniciativas que ajudem a fortalecer esse ambiente de negócios e melhoram a burocracia que existe, são elementos que melhoram a agenda de exportação como um todo, financiamento, etc. No tocante ao trabalho da Apex, a gente até hoje, num painel aqui nesse ambiente, a gente mostrou um estudo que foi feito pela Apex de oportunidades de negócio na indústria de games na China. Então, eu acho que essa coisa de inteligência comercial a gente pode avançar bastante. Eu fiquei impressionada com os números. O Igor, nosso chefe do Departamento de Inteligência, mostrou aqui, falando que, né, a indústria de games na China vai chegar em 2020 a 40 bilhões de dólares. Quer dizer, vai em pouco menos de 4 anos, 3, 4 anos, vai quase duplicar de tamanho, né? Só a população urbana na China, em 2035, eu acho, vai se tornar de 1 bilhão de pessoas, né? E isso, quer dizer, os números, os estudos mostram que a urbanização e o aumento de renda, que também está previsto, foi mostrado nesse estudo, faz com que as pessoas consumam mais, por exemplo, a indústria criativa. Então, há uma enorme oportunidade de mercado. Agora, como fazer negócios na China é uma outra história. Existe toda uma forma, um modelo de negócios, né, uma forma de fazer negócios com a China, que se a empresa não estiver sabendo muito bem de como funciona, não adianta tentar buscar esse mercado. E aí eu entro nessa agenda de customização que eu acho que a Apex pode ajudar. Nós temos os tradicionais projetos setoriais, que é o nosso caso com a Abra Games, mas a Apex pode atender também as empresas individualmente de forma customizada. Eu ontem conversava com uma empresa, coincidentemente, de Recife, e essa empresa acabou de voltar de uma agenda da China e ela não sabia que a Apex tem um escritório em Pequim e outro escritório em Xangai. Então, é nossa obrigação divulgar melhor os serviços que a agência como a Apex e de todos os órgãos têm a oferecer, para que as empresas possam conhecer e usufruir
desse benefício. Eu automaticamente falei para ele, a próxima vez, ou quando você quiser, nos procure, porque a nossa equipe lá pode lhe ajudar com contatos, com conexões, com informação de maneira customizada para a sua empresa. Então, esse eu acho que é um ponto fundamental que a gente pode avançar. O penúltimo ponto que eu gostaria de mencionar é que a Apex, há uns anos atrás, começou um trabalho de atração de fundos de Venture Capital e Private Equity para o Brasil, em parceria com a BVCap, nessa agenda de atração de investimentos. Depois a gente começou a formar um portfólio de empresas de base tecnológica, porque os fundos daqui e os de lá nos pediam isso. Então, a gente começou a construir um pouco dessa agenda e a gente montou um programa também de internacionalização de startups chamado Startout, e no meio do caminho nós iniciamos também uma conversa com Anjos do Brasil, e eles identificaram um nicho de mercado no exterior com investidores anjo com interesse de investir no Brasil. Então a gente está começando a estruturar um trabalho com eles, está ainda numa fase de elaboração que eu acho que pode ser interessante também. Claro, o capital semente como um todo, mas pode ser um nicho interessante para a indústria de games. E eu acho que a gente precisa aproximar esses projetos da Apex com o nosso projeto de games. Então, a transversalidade dos projetos da Apex também é importante, não é só aqui nas mídias, mas na Apex também. E, por fim, dizer que a gente não tem assim, todas as respostas, mas a gente está muito aberto para conversar com o setor e fazer soluções mais focadas na realidade atual. Eu me lembro, anos atrás, até quando eu estava no setor privado, a Apex fazia, por exemplo, para o setor de software, feiras. Então, vamos lá vender software, vamos participar de feiras. E não é assim que se vende software, né? Então, a gente foi mudando isso ao longo dos anos, aprimorando nossos instrumentos, nossas ferramentas. Então, a gente está muito aberto também para, juntos, construir ferramentas e plataformas que sejam mais eficazes para as peculiaridades de cada indústria, aqui no caso, para a indústria de software. Então, acho que esses pontos eu queria ressaltar. Bem, para esses próximos passos, a disposição da FINEP é, de fato, aportar toda a sua experiência na utilização dos recursos públicos para investir em recursos não reembolsáveis, em crédito, em investimento, para ajudar, juntamente com todos esses stakeholders, a avançar a qualificação desses criadores que estão nessa economia. Nós estamos trabalhando no sentido de viabilizar um esforço, sobretudo quando olhamos para os criadores, que são desenvolvedores que muitas vezes é uma única pessoa ou estúdios muito pequenos, quer dizer, a tipologia dessas organizações, dessas microempresas ou desses empreendedores individuais é muito diverso, de modo que nós temos que fazer um esforço, disponibilizar nossa experiência com aporte de recursos para a inovação, juntamente com a Ancine, com o BNDES, com a Abra Games, para estruturarmos uma política que atenda a esse ecossistema. Nós temos percebido que é necessário nós aportarmos recursos menores para esses empreendedores, seja recursos não reembolsáveis ou recursos de investimento em participações para estimulá-los a se desenvolver e também viabilizarmos estratégias para oferecer mentoria para esses empreendedores. O que nós temos visto que no exterior a mentoria é muito importante, unir essas pessoas em ambientes criativos, seja num ambiente de aceleradora fisicamente localizado ou distribuídos no país. Eu acho que isso é uma ação muito importante, a mentorização é fundamental, termos uma aceleradora é muito importante, viabilizarmos um publisher que possa capturar a criatividade, o valor agregado que aquelas tecnologias têm e tentar já globalizar isso. Quer dizer, nós temos que atender, criando os nossos instrumentos, atender a essa diversidade de criadores que estão disponíveis nesse sistema. Todo o esforço do ponto de vista de mentoria que já temos no Brasil, não é? Mas é importante engajar esse pessoal
para oferecer essa mentoria e também trazer experiências do exterior, esforços que são desenvolvidos no Canadá ou mesmo em outros países da Europa e da Ásia, são modelos importantes que quanto mais nós pudermos aprender em fazer melhor, eu acho que isso constrói muito. Os instrumentos financeiros são fundamentais. A FINEP tem experiência nisso, em recursos não reembolsáveis, em recurso de crédito e de investimento, e fazermos isso junto com a Ancine, junto com o BNDES, é uma iniciativa que nós estamos dispostos a fazer e temos que fazer. Eu acho que quanto mais nós fizermos isso rapidamente, é urgente, é importante, é uma economia pujante, e fazermos isso para alavancar essa economia do Brasil é determinante. Eu acho que a hora é agora e estamos juntos com a Ancine, com o BNDES, com a AbraGames, com o Ministério da Cultura, com Relações Internacionais, enfim, todos. Ancine em São Paulo, mas nós temos atores no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, quer dizer, temos visto gente no Nordeste, no Norte, a inteligência está distribuída no país, né? Não tem uma diferença entre classes sociais, quer dizer, essa competência de criatividade, quanto mais nós pudermos turbinar, melhor. FINEP está junto, hashtag estamos juntos. Renato, eu vou pedir só para ser rápido, porque a gente já estourou meio que o tempo, então está aqui graficamente, muito rápido. Qual é o futuro? Não, me parece que é um pepino, né? Porque isso daí ninguém sabe a resposta disso. Mas, enfim, eu acho que é um pouco do que todo mundo já disse, é uma melhoria generalizada desse ambiente todo. Eu fico muito preocupado, assim, basicamente, com duas coisas. Uma é que a juventude ela consiga ter, né, acesso a esse recurso de forma rápida, e não tão abundante assim, para que a exigência seja um pouco mais leve, né, para que o erro possa existir, para que a experiência possa existir, para que a inovação possa existir, e para que eles façam muito. Então, ele precisa receber muitos dinheiros para inovações que vão criando esse ambiente até chegar num ponto que seja um ponto de maturidade com mais potência. E a segunda coisa é essa dificuldade que eu acho que a gente precisa encarar, que é possível que a gente tenha, que é de se transformar numa bolha. Então, como é que a gente sai da bolha? Como é que a gente cria, enfim, estratégias para que o game nacional consiga furar os bloqueios culturais da cidade, do país? Como é que a gente chega na população? Esse acho que é um ponto importante também e que eu acho que a gente precisa pensar. Bom, acho que como já estamos nos acréscimos aqui, já encerrou. E para não chegar nos pênaltis, eu acho que a gente venceu essa partida e agora eu acho que o setor tem que enfrentar a próxima etapa, é o grande desafio. Mas essa partida eu acho que a gente venceu. Na parte internacional, o grande desafio eu acho para abrir mercados, um mercado como a China, por exemplo, que geralmente é o exemplo mais citado porque é um mercado gigantesco. E agora, as pessoas têm que viajar, conhecer, tentar aprender a falar chinês, tentar fazer negócio com o pessoal. É difícil mesmo, não é? É outro fuso horário, é longe, qualquer viagem para lá você perde uma semana quase para ir, para voltar. Mas o mundo inteiro também está tentando desbravar esse mercado. Então, acho que o Brasil, a gente já deu alguns passos. A ideia é não só na China, na Rússia, na Ásia em geral, outros mercados não tradicionais, eu acho que vale a pena a gente tentar desbravar esses mercados. É um desafio mesmo, não é fácil. Legal, pessoal. Então, agradeço a presença de todos, em nome do Big Festival. Realmente é um prazer ter vocês aqui. E ano que vem estaremos aqui cobrando as promessas. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, parabéns pela palestra de vocês, foi muito legal. Obrigado pela presença de todos. A gente vai dar uma pausa, daqui a pouco temos a premiação do Big Festival 2018. Obrigado.